Fala, gente! Família JC, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um momento aqui de devocional. Seja você que está chegando aí ao vivo, 7h40 da manhã, 10 minutinhos no nosso horário combinado das 7h30. Bom dia! E você que está aí no gravado, vai pegando tua Bíblia. Quem está chegando aí ao vivo, enquanto eu me ajeito aqui. Graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Kaki, Ana Beatriz, Simone, Jéssica, Fabiana, Paula Dutra. Vai chegando todo mundo por aí. A fé se aprende, graças a Deus. Vocês estão ouvindo bem, vocês que estão aí no ao vivo? Vocês estão ouvindo bem? Lu Maimuna, Ana Beatriz. Graças a Deus. Somos ovelhas. Ovelhas que seguem, que desejam seguir o bom pastor. O bom pastor. Ó a ovelhinha aqui, ó. Ó a ovelhinha aqui. Gente, vou me ajeitar porque a gente faz o devocional aqui num lugar emprestado, né? E aí, cada dia que a gente chega aqui, tá de um jeito, aí a gente tem que se ajeitar de acordo com o jeito. Se adaptar em toda e qualquer situação. E graças a Deus nós temos um lugar para poder fazer a live. Lá em casa não dá, muito pequenininha. E Bruna na rotina com a Betina, ali não tá dando. Mas aqui, ó a ovelha. Ó você e eu. Peguei um instrumental aqui, o primeiro que apareceu pra mim aqui no YouTube. Somos ovelha. Estuda sobre esse animal. Deixa eu te dar uma tarefa. Estuda sobre esse animal. Eis-me aqui, Senhor, minha consulta é 1 hora. Orem por mim. Consulta do que, Pretapeu? Tati Castro, desculpa porque eu não me recordo ou eu não peguei quando você compartilhou algo, tá? Andréa Goulart, France, Ana Beatriz. Aqui, ó. Estuda nesse final de semana. Estuda sobre o animal ovelha. Vai no Google, no ChatGPT aí, na inteligência artificial. Me conta tudo sobre o animal ovelha, todas as características da ovelha. Ok, vamos orar por você 1 hora, né? Deus está contigo e você está com Ele. Vai chegando aí, dispara o dedinho no coração. Nossa agenda no mês de julho, família JC, está só nos devocionais. Corta o meu coração, mas se Deus quiser, em agosto, depois das mudanças que eu estou passando aqui junto com a minha esposa, com minha família, tanto na minha casa quanto na minha empresa, Nascimento de Davi e tudo mais. A gente, se Deus quiser, em agosto a gente volta aos nossos encontros de segunda-feira à noite e os aconselhamentos de sexta, tá bom? Se Deus permitir, voltaremos. Abram suas Bíblias, por favor. Abram suas Bíblias, por favor. No livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Versículo 13 a 15. Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15. Foi nesse texto que eu meditei hoje de manhã e agora nós vamos meditar juntos. Tem alguém aí pela primeira vez, gente? Tem alguém aí pela primeira vez? Graças a Deus. Eu tô num negócio aqui de vidro, gente. Que se isso aqui cai, misericórdia, Senhor. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos orar? Graças a Deus. Wilca, Tati DBO, Célia, Michel, Mauro. Michel, vou chegar nos seus áudios, tá, meu irmão? Hoje eu te respondo. Tô em cima de um vidro aqui. Bruno, como saber qual texto abrir a Bíblia para meditar? Muito bom. Eu ia começar o devocional de uma maneira aqui com vocês. E aí quando eu cheguei e vi a sala toda... Aqui não vou nem mostrar para vocês que ela não tá pronta.
eu falei, Senhor, então eu vou entregar aquilo que você me deu de palavra, aquilo que eu comi hoje de manhã. Mas eu vou gravar um vídeo. Eu preciso fazer isso para deixar registrado, para vocês reassistirem e assistirem com calma, porque talvez vocês estejam na transição do trabalho. Como ler a Bíblia? Porque essa pergunta do Joelson, muito importante, como saber qual texto abrir a Bíblia para meditar, ela está dentro dessa pergunta, como ler a Bíblia? Como ler a Bíblia? Eu ajudo vocês aqui há mais de 5 anos, a gente lê a Bíblia junto. Teve uma pessoa que entrou ontem, e até acho que ela mandou na caixinha de pergunta, entrou ontem na família JC, no Cola na Videira, e como que eu faço um devocional? Eu acho como ter constância, né, de ler a Bíblia. Eu acho que andar junto com pessoas que têm constância. Por exemplo, o porteiro do meu prédio, quando eu conheci ele lá em 2016, ele era um homem que lia a Bíblia todo dia. Então eu queria andar perto dele, né? As lives estão começando mais cedo? Sim, 7h30 da manhã. E hoje começou 7h40. Depende, muita coisa. Mas é 7h30 o horário, tá, Sá? Sabrina, nossa cliente, tá aí também. Um beijo no teu coração. Então, como... Respondendo o Joelson, pra gente fazer aqui uma oração, eu acho que essa dúvida é a dúvida de muita gente. Como você sabe em qual texto abrir a Bíblia? Por exemplo, esse texto em específico, eu acordei pensando nele. Mas por que eu acordei pensando nele? Eu creio que é por conta dessa meditação diária de 7 anos lendo a Bíblia. Eu fico pensando na palavra de Deus todo o tempo do meu dia. Quando eu li a primeira vez, né, ao acordar e ao dormir eu medito na tua palavra, eu falei, Senhor, eu fiz uma oração, eu quero viver isso. Tem um salmo, quer ver? Na Bíblia, é muito importante ler um salmo, um salmo por dia para te ensinar a orar, te lembrar a orar, muito importante. Tem um salmo e tem vários outros, mas tem um em específico que diz assim, Salmo 119, acho que é o maior salmo da Bíblia, versículo 97. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Penso nela o dia todo. Eu lembro quando eu li a primeira vez isso, bom, eu creio que isso aqui é a palavra de Deus. Eu creio que Deus tocou no coração desse salmista, deste homem que escreveu este salmo, que eu não lembro agora quem que escreveu o Salmo 119, mas Deus tocou no coração dele para que ele amasse a Escritura Sagrada. E ele só tinha a lei. Quando ele fala lei, é uma parte da palavra de Deus. A lei são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele só tinha isso em mãos, porque isso aqui foi escrito no Antigo Testamento e eles só tinham em mãos aqui, provavelmente, ele em específico, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele está dizendo, como eu amo a tua lei. E hoje nós temos a palavra de Deus completa para nós, de Gênesis a Apocalipse. Então quando eu leio isso, eu lembro exatamente... Isso lá foi por volta de 2018. Eu quero amar a tua palavra, porque se eu amo uma coisa, eu penso nessa coisa. É ou não é? Se você ama alguma coisa, você pensa nessa coisa todo dia, todo tempo. Então, como ele ama a palavra, ele está dizendo, eu penso nela o dia todo. Então eu estou o tempo todo pensando em textos bíblicos, para poder viver os ensinamentos que Deus quer que a gente viva. Porque encontrei prazer nisso e o meu desejo é que vocês vivam assim. Então hoje, Joel, se eu acordei com esse texto, aí eu já não sei explicar, eu acordei com esse texto. A fuga de Maria e de José, né, e de Jesus, bebezinho. A fuga do pai e da mãe de Jesus para o Egito. Me veio. E aí eu fui para a Bíblia, e aí se confirmou, eu fui ali, como que se confirma? Eu fiquei alimentado, porque qualquer versículo bíblico, qualquer texto bíblico vai alimentar a nossa alma, porque toda a Escritura
é a palavra de Deus. Mas aqui, por que eu meditei nesse texto em específico, aí eu já não consigo explicar que não seja Deus. Aí também o que eu creio é que eu vejo esses testemunhos desses mais de 5 anos aqui com vocês, que as pessoas falam: Bruno, eu precisava ouvir exatamente isso. Bruno, eu estou vivendo tal situação e eu precisava dessa palavra em específico. Então aí vem as confirmações do porquê Deus me incomodou nesse texto, porquê que Deus me levou para esse texto, quando eu vejo o testemunho de vocês. Mas toda a escritura é a palavra de Deus. Inerrante, não tem erro. Infalível significa dar certo. Deus moveu homens para poder registrar a palavra dele. E com a palavra registrada, nós podemos se relacionar com esse Deus. Porque a gente vê na Escritura Sagrada o Deus que criou os céus e a terra, desejando se relacionar com o teu povo. Você que está aí. Certo? Ontem eu recebi uma frase do professor Saião. Seguem o professor Saião. E ele foi algo do tipo assim: Deus resolve... agora não vou me lembrar a frase, mas era como Deus resolve o caos da humanidade. Deus... não vou lembrar, depois eu compartilho, mas é algo como Deus, ele resgata os seus filhos em meio ao caos. Era algo desse tipo, não é essa frase, mas era algo desse tipo. Me tocou muito, e é isso. Eu não sei o que você está vivendo, mulher e homem, mas eu queria chamar vocês para orar agora. Ô Senhor, faz do teu jeito, seu jeito é perfeito. Obrigado pela tua presença aqui conosco, Jesus. Nós te amamos. Queremos aprender a te amar cada vez mais, enquanto vivemos aqui na terra, como estrangeiros e peregrinos. Queremos viver aqui na terra para honrar o teu nome, honrar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. É um aprendizado, é um processo, e sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor em espírito, em verdade, dentro de nós, dentro do nosso coração, da nossa mente, nos dando entendimento, nos dando pensamento, nos dando atitude de fé, a tua graça que nós jamais merecemos. Faz essas coisas em nós. Então, Senhor, existe almas aqui, ao vivo e no gravado, nessa sexta-feira fria aqui em São Paulo, aqui em Barueri e em muitos lugares. Que o Senhor use pessoas cada vez mais para ajudar quem passa frio na rua. Oh, meu Pai, o Senhor nos ama muito mais do que a gente pode amar o Senhor. Que o teu amor cresça no coração e na mente de cada mulher e cada homem, de toda a família JC, que nós possamos viver o dia de hoje literalmente na paz que excede todo o entendimento. Amém. Amém. E amém. Amém. Família JC, diz assim a palavra de Deus, está fixada aqui na live, você que está aí no gravado, Mateus capítulo 2, versículo 13 a 15. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, abre aspas e feche aspas. Levante-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José, pai de Jesus,
pai desse menino, se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do Egito, abre aspas, do Egito chamei meu filho, fecha aspas. Ei, família JC, papel e caneta. O que a gente está lendo aqui? Uma boa parte da Bíblia são histórias, são narrativas. Mas narrativas que sempre apontam para Deus. Narrativas que faz a gente conhecer cada vez mais quem Deus é. E quanto mais a gente conhecer quem Deus é e o seu plano perfeito, o plano que Ele deseja que a gente conheça, pensa que Deus quer assim, olha, que é nosso Pai. Ele quer que a gente conheça Ele e conheça o plano dEle. Não um plano completo, Ele tem um plano, chamado na Bíblia de plano da redenção. Na linguagem de hoje, o plano de resgate. Quando a gente conhece esse plano, e não tem como a gente conhecer em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nós estamos estudando, conhecendo esse plano aqui juntos, família JC, há mais de 5 anos. Então pensa nisso. A Escritura Sagrada ela vai sempre te apresentar quem Deus é e o seu plano. Então quando eu leio essa história, e nós vamos passar por partes aqui, a gente tem a revelação aqui do pouco de quem Deus é e do seu plano. E isso sempre vai levar a gente para a prática. O que é isso? Sempre vai levar a gente para viver. 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 Então, aqui a gente está lendo o quê? O primeiro livro, a primeira página do Novo Testamento. Tá certo? Primeira página do Novo Testamento. Então, primeiro, no capítulo 1, o Mateus, que era um cobrador de impostos, né? Um discípulo de Jesus, ele registra os antepassados de Jesus Cristo, todos os descendentes que vieram de Davi e de Abraão, os nomes de todo mundo. E aí você fala, nossa, mas meu Deus, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou, olha os nomes estranhos, Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Então eu não consigo ler a Bíblia. Não, calma. São nomes. Mas se você for olhando pelos nomes, Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Ai, Bruno, não entendi nada. Calma, agora você entende mais aqui, ó. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi e assim segue. Você vê na genealogia não só homens, mas você vê também Deus mandando escrever a mãe. 2 mulheres aqui, por exemplo, Raabe e Ruth. Vai estudar sobre Raabe e Ruth. Só de você ver aqui a Bíblia mostrando a genealogia de Jesus Cristo, os antepassados de Jesus Cristo, a mãe, essa Raabe, é uma ex-prostituta lá de Jericó. Então, você está lendo aqui, você vê o contexto. O contexto é, quem que é essa Raabe? Se você está sozinho na tua casa, você não tem ninguém para te ajudar, você nunca vai saber quem é a Raabe. Mas se você tem a internet, se você tem uma Bíblia de estudo, ou você anda com pessoas que conhecem mais a Bíblia que você, né, no sentido de que já tem mais estudo bíblico, horas de estudo bíblico na tua frente, você aprende. E o aprendizado é junto, não tem como, irmão, é junto que Deus quer. Deus ele gosta da comunidade junto, então por isso que a gente está junto aqui. E eu tô te dizendo que essa Raabe, a Bíblia diz que ela é uma ex-prostituta. E aí você fala, Bruno, mas tá bom, e aí? E aí que você vê a graça de Deus.
Você vê Deus resgatando uma mulher chamada Raabe, lá de Jericó, que era um povo idólatra, pagão, onde Deus, de fato, exterminou toda aquela cidade, mas manteve de pé uma família, a família de Raabe. E aí você vê como que Deus vai conduzindo aqui. Eu não posso controlar isso. A gente tá lendo 2 e eu voltei. Ah, não, vó, calma. É que eu tô te ensinando a ler a Bíblia. Então aí você vê Deus que resgatou uma mulher chamada Raabe, que é uma ex-prostituta e que ela veio para fazer parte do povo de Israel. E o que isso muda na minha vida? Tudo. Porque você vê, se Raabe está aqui, significa que para Deus não há nada impossível no que diz respeito à transformação de um ser humano. E aí você vê aqui como Deus ama transformar o ser humano. E aí quando você lê todo o Novo Testamento, você vê que quem cola na videira, quem decide seguir a Cristo, quem crê no Cristo, no que Ele fez por você, você recebe uma promessa. E a promessa é uma nova pessoa. A promessa é, enquanto vivemos aqui na terra, podemos viver e devemos viver como um novo ser, uma nova criatura. Ainda que você tenha histórias de dor com teu pai e com a tua mãe. Eu estudava muito desenvolvimento pessoal, estudo um pouco até hoje, minha esposa trabalha com isso, nós temos uma escola para isso, mas eu amo ver a Bíblia que mostra para nós que ainda que você tenha programações emocionais para repetir histórias do teu pai e da tua mãe, histórias de dor, se você decidir seguir o Cristo que chama, segue-me, Ele tem uma promessa para você e a promessa é, eu faço você nascer de novo. Você vê toda essa promessa no Novo Testamento. Por quê? Porque essa promessa foi para o Novo Testamento, para a geração pós-Cristo, para a geração a partir de Cristo. Todas as coisas passaram, eis que faço nova todas as coisas. Isso é uma promessa. Você entende isso? Você deseja isso? Você quer que essa promessa como tudo que você tiver no Antigo Testamento, né? Quando Deus fala, alarga as estacas, alarga as tendas, isso é um apontamento para essa promessa, por exemplo. Você quer que essa promessa se alargue aí dentro de você? O que é isso? Você quer que essa promessa abra mais espaço dentro de você? Eu quero. Você não quer, não? Deus nos transforma a imagem do seu Filho de forma gradativa, como diz no Antigo Testamento. Então, você vê aqui Mateus registrando, aí você vê, poxa, esse monte de nome que não faz parte da nossa cultura, eu não entendo nada disso, mas aí quando você fixa os olhos em Raabe, e não só, tem mais coisas aqui, mas você pode ver, aí depois você estuda Ruth no final de semana, viu? E aí beleza, Mateus começa registrando os antepassados, aí Mateus registra os magos que foram visitar Jesus, o nascimento de Jesus, os magos foram visitar Jesus Cristo, e aí chega um momento, e aqui que é onde a gente vai ler, de novo, né? Versículo 13. Depois que os sábios que foram visitar Jesus na manjedoura ali, na casa deles, não sei exatamente, eles foram e levaram para o menino os presentes, né? E adoraram ali, porque eles sabiam que o Cristo estava ali encarnado na frente deles. Depois que eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levante-se, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Ou seja, Herodes era o rei de Israel aqui e ele iria matar Jesus, o menino que nasceu. Então, só nesse versículo tem vários ensinamentos aqui. Primeiro, a mãe e o pai de Jesus
a mãe e o pai de Jesus estavam passando por uma aflição, por uma perseguição. Iria passar por um problema grave que iria afetar todas as áreas da vida deles. Nós estamos lendo e entrando no texto. Quem está comigo aqui? Deixa eu ver quanto eu tomo uma água. Vocês estão entendendo aí, gente? Ou vocês estão dormindo aí? Quem está comigo aí? Compartilha aí. Quem manda um check de aí, manda um foguinho, manda alguma coisa aqui. Eu estou entendendo. Aqui. Deixa eu ver vocês aí. Oi, gente. Eu não vejo a cara, o rosto de vocês há mais de 5 anos. Só quem participa do Zoom, né? De segunda-feira. Então, como ler a Bíblia? Você está aprendendo. Por exemplo, entrando no texto, entendendo o texto, pensando. Nossa, o rei de Israel vai procurar o menino para matar. E aí o anjo vai falar com José em sonho para que ele fuja. Então eles vão ter que fugir, sair rápido. Fugir é saída rápida. Mônica, Ana Márcia, Tati DBO, sim, eu estou entendendo. Glória a Deus, Camila. Sema, estou aqui. Aê, Sema. A mãe do Naka. Escute. Uma perseguição. E aí, se é a primeira vez que você está lendo a Bíblia, isso não entra tanto, mas você lembra o que Jesus disse, o menino que iria crescer e cresceu, e que lá com 33 anos disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando eu vejo isso me dá um ânimo para as minhas aflições. Isso me dá o entendimento de que a fé não anula as aflições nesse mundo, porque a mãe e o pai de Jesus, né? Concorda, se o próprio Filho de Deus estava nascendo, encarnando ali, encarnou, né? Na barriga de Maria, de forma milagrosa pelo Espírito Santo, Deus não deveria botar eles num palácio e servir eles no melhor até que o menino crescesse? Pensa aí. Não deveria? Se fosse eu e você para decidir isso, a gente ia fazer isso, não ia? Não, peraí, o menino nasceu. A promessa do Messias está acontecendo. A promessa do Messias predita no Antigo Testamento está acontecendo. Então vamos colocar o menino no palácio. Não, o Herodes está lá, ele é muito louco. E ele vai matar você, vai vir para matar o menino. Vai vir para perseguir você, Maria e José, e vai matar o menino. O anjo fala: fuja. Não tem lógica. Pensa comigo, não tem lógica, né? Não tem lógica para eu e você. Para eu e você, para mim e para você, não tem lógica. Você que está aqui no ao vivo, você que está aí no gravado. Mas para Deus tem. Porque Deus é Deus soberano, Ele sabe o que é melhor. Ainda que aos nossos olhos, eu acho que Maria e José devem... Aí a Bíblia não fala, mas a gente pode ter essa licença poética, aí sei lá como é que é o nome técnico, mas a gente pode imaginar de que Maria e José devem ter olhado um para o outro e falado assim: olha, Deus sabe o que é melhor, né? Bora fugir? Se Deus mandou a gente fugir, vamos fugir? Deus sabe o que é melhor. Nós estamos debaixo da promessa. A promessa está acontecendo na nossa vida. Maria e José devem ter falado um com o outro a respeito dessas coisas. E é engraçado que ele manda fugir para o Egito sem dar a data do retorno. Agora, antes disso, quem que fala com José? Um anjo. Aí você lê aqui: poxa, mas Deus nunca falou comigo. Um anjo nunca falou comigo. Aí ou talvez você se senta culpada ou culpado por um anjo nunca falar com você. Ou talvez você conclua, só de ler esse texto, que Deus fala através de anjo, exclusivamente. Ele pode mandar um anjo agora e falar com a gente aqui? O anjo Gabriel? Pode. Mas como que Deus fala comigo? A própria Bíblia responde. Eu queria que você marcasse esse texto só para... A gente tem que vir
Eu tenho que te mostrar isso no texto. Eu podia não citar o texto, mas eu tenho que te citar para você ver na Bíblia. Seja que nem os bereanos. Os bereanos que ia confirmar tudo nas escrituras sagradas. Confirma aí na tua escritura sagrada, a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Ele fala assim, ó. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Esses diversas vezes era uma das... essas diversas maneiras, uma das maneiras era muito através de anjo. Você vê muito isso no Antigo Testamento. Foi o anjo Gabriel? Não, a Bíblia não diz qual anjo que foi. Mas foi um anjo. E agora, nos últimos dias, Hebreus capítulo 1, versículo 2, e agora nos últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Então Deus agora fala conosco prioritariamente através do seu Filho. Por isso que o próprio Jesus disse, toda a escritura aponta para mim. Por isso que eu trouxe até aqui essa capa dessa Bíblia. Este livro é sobre Jesus. Então toda a escritura sagrada aponta para Cristo. O próprio Cristo disse ir para os judeus e causou uma polêmica lá com os judeus. O próprio Jesus disse para os judeus que acreditavam em Deus e que queriam a vida eterna. Ele disse assim, e aqui é um alerta para mim e para você. Vocês estudam, família JC, começando pelo Bruno e transbordando para todo mundo aí. Vocês estudam minuciosamente as escrituras porque creem que elas dão a vida eterna. Acredita em Deus e que as escrituras sagradas dão a vida eterna. Jesus falando, João capítulo 5, versículo 39 e 40. Mas as escrituras apontam para mim. E no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Então você estuda e tem que estudar a escritura sagrada. Claro, é um texto que Deus nos deu, é a palavra dele, precisa estudar. Mas saiba que todo texto precisa te levar a Cristo. Agora, se você ler o texto, não entender o contexto, criar as coisas aí na tua cabeça e não te levar a viver uma vida de comunhão com Jesus Cristo, você não está de fato estudando a Bíblia. Você está achando que está estudando. Mas isso tem que nos levar para Cristo. Isso tem que nos levar para a promessa que eu disse no início desse devocional, que é viver com Ele como um novo ser. Precisa gerar dentro de você um novo coração. Eu sou uma nova Ana Mendes. Eu sou uma nova Tati DBO. Eu sou uma nova Fernanda. Eu sou uma nova criatura, graças a Jesus Cristo, que entrou na minha vida. Eu decidi seguir Ele. Só decidi porque Ele me convenceu. E me convenceu por amor. Somente o Espírito Santo, Jesus Cristo disse, pode convencer o ser humano dos seus pecados. Então, para um ser humano abandonar os seus pecados, como a gente falou a semana toda, para um ser humano deixar para abandonar uma vida que não agrada a Deus, ele precisa ser convencido pelo Espírito Santo. E para ele ser convencido pelo Espírito Santo, alguém tem que pregar para essa pessoa, porque Deus escolheu a loucura da pregação para salvar as pessoas. Está tudo escrito isso no Novo Testamento. Então, família JC, aqui foi um anjo que falou com José. E aí ele dá isso. Aí você vê de novo, a promessa se cumpriu. Deus não colocou eles num palácio. Então, significa que eu e você podemos passar por aflições, vamos passar por aflições. E o que eu tenho que responder a essas aflições? Cara, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. No caso, José e Maria, vamos fugir para o Egito.
e ficar lá até Herodes morrer. Quando Herodes vai morrer? Eu não sei. E é tão difícil para o ser humano, né? Eu me coloco na linha de frente, a gente quer saber. O que Deus quer que a gente saiba está na Escritura, então a gente pode ir atrás da Escritura. Mas a nossa vida, as coisas que acontecem, eu não sei, mas Deus sabe. Então eu não fico vazio, eu fico na fé. Eu não sei, mas Deus sabe. Então eu tenho que constantemente estar pensando nessas coisas e fazer a escolha da fé. Tá entendendo? É bom demais isso, não é? Não é bom demais? Deus está falando com você e comigo aqui e agora. A boca dele está aberta, nossa Bíblia está aberta. Quando você vê isso, agora você olha para a tua vida. E aí você ora. Porque agora a gente leu e entendeu essa parte desse texto. Então agora, o que vai mudar em mim? Agora eu vou orar e vou trazer para Deus a situação que ele já sabe. E vou pedir para Deus me dar essa fé de José e de Maria. Que teve a coragem, como diz Abel Ferreira, técnico do Palmeiras e todo o povo de Portugal. Coragem para viver isso. E eu reconheço que eu preciso de Deus até para isso, porque eu sozinho não vou conseguir. Eu já não tenho mais forças. Já não tenho mais essa fé. Mas eu vou clamar ao Senhor. E de forma milagrosa e de forma poderosa, Ele age no coração e na mente de quem fazer ou quem levantar esse tipo de clamor a Ele. Porque está clamando a vontade dEle. Olha, Deus, eu vou fazer isso aqui nessa sexta. Eu vou fazer isso aqui hoje. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Me guia. Senhor, me faça esperar. Aqui você mostra outro ensinamento desse texto. A espera que nós nunca conseguimos. Nós não conseguimos esperar. Vai, eu consigo sim. É que eu tava brincando com a Betina agora há pouco. Eu consigo sim. Consegue nada. Desarma. Você não consegue conjugar o verbo esperar, não. Consigo, tá bom. Quando você cansar, vem colar na videira. O ser humano não consegue esperar, irmão. Às vezes você pensa nos seus dons, nas suas qualidades, sem pensar que foi Deus que te deu todas essas coisas, mas você pensa que é seu. Você pensa que não. Eu tenho uma capacidade, de acordo com a minha filosofia de vida, de esperar. Eu tenho técnicas para isso. Pronto. Tudo bem. Segue adiante. Quando você cansar, vem. Nós estamos te esperando. Eu já cansei. Dia 28, né? Dia 29 eu desci as águas. Decidi manifestar essa fé pelo batismo, porque é uma ordenança bíblica. Tá muito claro isso na Bíblia. Então, mas até o dia 28 de agosto de 2018, ou no dia 28 de agosto de 2018, que foi um dia antes, eu decidi, cansei. Cansei. Eu cansei até de falar que esperar é difícil. Porque eu ficava também nesse discurso, esperar é difícil, mas isso é difícil, mas isso é difícil, mas isso é difícil. Até que é como a gente tomando tiro, irmão. E aí você vai tomando tiro, e aí você vai assim, você vai caindo, você vai em filme. Infelizmente, isso acontece na vida real. Mas a pessoa vai caindo até que os seus joelhos se dobrem. E aí você fala, eu cansei de esperar. Agora eu vou ficar buscando o Senhor todos os dias para confiar, aprender a confiar no Senhor. Quer que aconteça qualquer coisa aqui nessa vida, eu vou esperar no Senhor e eu quero aprender a descansar no Senhor. E eu venho aprendendo a descansar no Senhor há 7 anos. Então para de mandar direct para mim querendo aprender a descansar ou aprender tudo isso em 7 dias.
Não controle o tempo, apenas renda-se ao Evangelho de Jesus Cristo, apenas renda-se a esse Deus que decidiu nascer, decidiu vir até nós. O que está acontecendo aqui nessa fuga de Herodes é o cumprimento de uma promessa. Porque quando foge, olha o que a Bíblia disse ali, no versículo 14. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu para o Egito. Obediência, mostra a obediência de José. E Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Não sei quanto tempo eles ficaram no Egito. Se a gente for em alguma Bíblia de estudo, com certeza tem ali o cálculo de quanto mais ou menos eles ficaram ali. Provavelmente tem, eu não me recordo. E o que aconteceu? Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Abre aspas. Do Egito chamei o meu filho. Toda a Bíblia tem uma... Profeta Oséias está sendo citado aqui, uma escritura sagrada. Oséias 11:1. Então quando você vê umas letrinhas pequenininhas assim, bem pequenininhas assim, é porque tem uma referência bíblica. A maioria das Bíblias tem algumas letras pequenas aqui que são referências de textos, que é interessante demais você, quando você vê qual que é o texto, aí você abre e lê lá, né? Então, no caso aqui está citando Oséias 1:11. Por exemplo, Oséias 11:1, perdão. Olha lá. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quer dizer, Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Mas ele nasceu em Belém e teve que fugir para o Egito. Nesse momento que a gente leu aqui da história. E dali Deus chamou para cumprir a profecia. Você crê nisso? E muitas promessas, todas na verdade, em relação a Cristo, foi cumprida. Em relação à vinda do Cristo, Deus prometeu através dos profetas, falou que ia vir, falou que ia restaurar. Vai chegar um tempo que vocês têm a lei escrita em pedras, mas vai chegar um tempo que eu vou mandar o meu filho. E quando eu mandar o meu filho, ele vai fazer o que precisa ser feito aí na terra, para chegar um tempo onde eu vou escrever a minha lei, as minhas palavras, a minha vontade para a raça humana que anda num caos, né? A raça humana que vive num mundo caótico. Vai chegar um tempo que elas não só vão ler em pedras a minha palavra, mas eu vou imprimir a minha palavra no coração e na mente do ser humano. É por isso que nós podemos ser uma nova criatura, não na força do nosso braço, mas graças a Deus que imprime dentro de nós a vontade dele, imprime dentro de nós o desejo de orar, imprime dentro de nós as escrituras sagradas, família JC. Isso foi predito por Jeremias 31. Essa é a nova aliança, a promessa da nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Então quando você lê na Bíblia, seja qual versículo for, hoje, 2025, pós-Cristo, o Espírito Santo foi derramado, Deus está agindo na humanidade caótica para restaurar essa humanidade caótica, para reconstruir essa humanidade caótica. Deus reconstrói como? Fazendo isso, imprimindo a palavra dele no nosso coração e na nossa mente. Então, quando eu leio a palavra dele, eu posso orar e pedir para que ele imprima dentro de mim essa palavra. Foi isso que eu disse no início do devocional, para quem entrou aí depois. Eu li o Salmo 119, versículo 97, que diz: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Eu posso orar hoje em nome de Jesus Cristo. Você pode orar hoje em nome de Jesus Cristo, dizendo: Jesus, meu Pai, que estás nos céus, Pai nosso, eu quero amar a tua palavra, eu quero pensar nela o dia inteiro, em meio às coisas que eu tenho para fazer, eu quero estar conectado na tua consciência, no teu pensamento. Você pode me dar isso, meu Pai? Eu creio pela tua palavra que é possível, pela promessa que se cumpriu, é possível.
Se você fizer esse movimento de oração, aí isso só você vai poder fazer. Se você estiver sendo convencido, convencida pelo Espírito Santo, seja nessa sexta-feira gravado, seja nesse sábado, seja nesse domingo, porque esse devocional, essa live vai ficar gravada, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, te alcance aí e mude o seu ser. Porque essa promessa se cumpriu. E José e Maria podiam fugir, a fuga, eles não vamos fazer turismo, nós vamos fugir de Herodes. É isso que Deus está mandando a gente fazer. Nós estamos seguros porque nós estamos debaixo da promessa, e a promessa é, o Messias nasceu, então eu estou seguro. Era isso que José e Maria falavam entre eles, certamente. E agora, família JC, Tati DBO, Fernandes, Vitória, ei, agora a gente pode o quê? Qual que é a promessa maior de um cristão? Diga para mim, qual é a maior promessa de um cristão? Além de nascer de novo, para experimentar um pouco dessas coisas aqui na terra, como estrangeiro e peregrino, qual é a promessa maior? Nós temos que estar conectados na promessa maior. A promessa que todos esperaram no Antigo Testamento, eles esperavam por uma promessa e ela se cumpriu. E agora no Novo Testamento, qual é a promessa que ainda não se cumpriu e que vai se cumprir e que nós temos que esperar? E que nós temos que confiar nessa promessa que ainda vai se cumprir. A vida eterna com Deus, como a Caquica disse, que é o retorno do seu Filho amado, que é a bendita esperança, que é como Pedro, que era ansioso, não era? Mas o Pedro que nasceu de novo, o Pedro que recebeu o Espírito Santo. Eu espero que na série The Chosen eles mostrem o nascimento da igreja, que eles mostrem como que a igreja nasceu, ou seja, que eles mostrem Pedro cheio do Espírito Santo, que eles mostrem Mateus cheio do Espírito Santo, que eles mostrem os primeiros cristãos como eles viviam, para que a gente possa querer essas coisas e viver essas coisas. Pedro disse: aguardamos ansiosamente. Eu era ansioso. Aliás, a ansiedade foi uma das coisas que me fez ler a Bíblia. Que Jesus fala sobre ansiedade, porque eu não aguento mais essa ansiedade. Agora eu quero ser ansioso, aguardando a bendita esperança. Eu quero viver nessa ansiedade, porque essa ansiedade é boa. É como se fosse assim, um exemplo e a gente fecha aqui. Hoje é sexta-feira, o devocional foi mais longo. Na verdade não tem muito horário. Escute. É como mais ou menos assim. Hoje o Palmeiras vai jogar no Mundial de Clubes. Não estou aqui para falar de futebol, mas presta atenção. É como se a gente já soubesse. Imagina que eu já sei o resultado final. Sim. Imagina que eu já sei que o Palmeiras vai ganhar. Eu estou na ansiedade boa, porque eu já sei que o Palmeiras vai ganhar. Eu estou na ansiedade boa. Eu estou com uma ansiedade do jogo começar logo. É uma ansiedade positiva, porque eu já sei o resultado. E nós cristãos podemos viver a nossa vida aprendendo a viver cada vez mais dessa maneira. É um aprendizado diário, leva uma vida toda. Mas você precisa ver progresso, você precisa ver a transformação gradativa nisso. Poxa, eu era muito ansioso, agora eu sou menos. Por quê? Porque eu venho escolhendo a ansiedade da bendita esperança, que é o retorno de Jesus Cristo. Se a nossa esperança, como Paulo disse na Bíblia, Deus falando com a gente, se a nossa esperança em Jesus, nessa aqui, que essa fé nos traz, está apenas nesta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Porque a nossa esperança com Cristo, ela vai além desta vida. E quando a gente se conecta cada vez mais com essa bendita esperança, com essa promessa que vai se cumprir, muitos no Antigo Testamento duvidaram.
Duvido até hoje que eles viviam debaixo dessa promessa, o povo de Israel. Esperando o Cristo. Ah, acho que não vem não, né? Não vem, demorou já tanto tempo para vir. Aí quando o irmão de Pedro chega, André, né? André, vê o discípulo de João Batista, o André. Ele é o Messias? Peraí que eu vou chamar meu irmão. Peraí que eu vou chamar meu irmão Pedro. Pedro! Tá escrito. Encontramos o Messias, vamos ver ele. A promessa que nossos pais, nossos antepassados tanto aguardaram, está acontecendo, aconteceu. Mano, e é assim desde a época de Noé. Noé falava só assim, ó, vai ter um dilúvio. Precisa entrar na arca para você se salvar, você e sua família, para vocês se salvarem, vocês precisam entrar na arca. Vai ter um dilúvio, vai acabar com tudo. Noé ficou quase 100 anos falando isso e ninguém deu atenção. E eu tô aqui há 5 anos e pouco, falando a mesma coisa. Vai chegar um tempo que o Cristo vai retornar. Mas ele, agora, nós temos o Espírito dele conosco, a presença dele. Mas vai chegar um tempo que ele vai retornar, e aí não vai dar mais tempo. Para quem não se arrependeu e abandonou os seus pecados. Precisamos se arrepender e abandonar os nossos pecados. Isso é o entrar na arca. Mas é só isso, isso é tudo. Isso você vai ter que abrir mão do seu eu. Isso você vai ter que negar a si mesmo. Isso vai ser a coisa talvez mais difícil que você tenha para fazer na tua vida. Porque quando eu decidi realmente abandonar a minha vida de pecados, foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Porque muitos pecados são muito bons, irmão. Todo mundo, a prostituição que eu vivia, a pornografia, as mentiras, era muito bom. Mas quando eu decidi seguir a Cristo, fui convencido disso. Convencido por Ele mesmo. Porque o porteiro do meu prédio pregou o Evangelho para mim. Porque o porteiro do meu prédio hoje, o Silas Malafeita, não o Malafaia, o Malafeita, está aposentado no Maranhão e só manda assim, Bruno, se a gente não se vê mais, meu querido Bruno. É como se ele estivesse escrevendo uma carta para mim, só que é no WhatsApp, né? Se a gente não se vê mais, garoto, a gente se vê no céu. A minha mala tá feita. Ele tem quase 70 anos de idade, 69. Eu já descobri agora. Agora tá fixo a idade dele, que eu sempre esqueço. 69 anos. A gente se vê no céu. A gente se vê na melhor parte do plano perfeito de Deus. Oh, que essa fé nasça dentro de você. E se ela nasceu já dentro de você, que você transmita isso para as pessoas aí na tua cidade. Vivendo debaixo dessa promessa. A primeira parte. Não é você, quem não conhece nada disso, você não vai chegar e falar, viu? Atos capítulo 2, versículo 3. Calma. Não, primeiro você vai viver como quem espera essa grande promessa. Você fala, mano, mas da onde que vem essa alegria? Da onde que vem suportar esse momento difícil que você está suportando? Da onde que vem essa esperança que você tem? Ah, da onde vem? Deixa eu te explicar. Aí você crau. Aí você evangeliza. Deixa ela ver a luz de Cristo em você. Deixa ele ver a luz de Cristo em você. Deixa ver o sabor que você tem, que é o sal. Seja sal na terra. Deixa a pessoa que está aí do seu lado, seu familiar, seu amigo. Deixa ver o sal, o sabor. O meu tio, eu não sei se ele está aí ao vivo com a gente, ele perdeu uma filha, né? E com 8 meses de idade. Thaís, minha prima, nasceu em janeiro. E eu termino aqui, agora eu termino. Nasceu em janeiro e morreu em agosto. E quando isso aconteceu, ele era jovem, adulto, né? Mas jovem. E aí ele, naquele momento, a conclusão é, Deus não existe. E se existe, eu tenho raiva dele. Porque minha filha, que nasceu em janeiro, morreu num acidente de carro comigo. E eu fiquei vivo e ela morreu. Isso foi em 90 e alguma coisa. 93, 94, não sei. Não lembro agora. E aí quando chegou na pandemia, que nós estávamos aqui no Cola na Videira, a gente se falava muito por telefone. E comecei a ter oportunidade. Ele começou a fazer perguntas sobre Deus. Sobre Jesus. Bem devagarzinho.
Eu falava, vai haver salvação. Eu orava, Senhor, me dê as palavras, Senhor. Que ele possa ver o Senhor através de mim, Senhor. Salva o meu tio. Alcança essa alma. Eu amo demais ele. Eu sei que o Senhor ama muito mais. Cara, aí passou anos. Falando de pouquinho em pouquinho. Parecia... Quem assistia, como a própria Bruna assistia tudo isso, ela falava, Bruno, impossível. Ela falava, pergunta pra Bruna. Não dá. E aí vem, até que chegou um dia que ele desarmou e ele falou, eu quero saber tudo. E ele tá lendo a Bíblia todo dia. A promessa de Deus é muito clara. É muito claro, meus irmãos. E vivemos debaixo dessa promessa. E podemos descansar debaixo dessa promessa. Ô família JC, você literalmente, você consegue entender esse texto bíblico e ver o oceano de graça que ele nos dá? Esse texto, a fuga do pai e da mãe de Jesus para o Egito sem saber quando iriam voltar para viver a vida deles em Nazaré. Você consegue ver isso? Se não, ore, porque eu vou estar orando por vocês. Ore para que nesses próximos dias você receba essa promessa, essa fé. Fala assim, ó. Ai, eu não aguento mais ouvir aquele Bruno há mais de 5 anos. Não aguento mais. Pode falar, fala. Eu quero viver isso. Se realmente ele está vivendo lá, eu não conheço ele, não vivo com ele. Se realmente isso se cumpre, cumpre em mim. Foi o que Maria disse quando ela estava com medo. Por volta de 13, 14 anos ela tinha. De acordo com a arqueologia, historiadores. Ela falou. Ela disse. Eu vou ler que eu não aguento. Quando ela estava, antes dessa fuga, né? Quando ela recebe a notícia que ela iria engravidar do Messias. O que ela disse? Lá no livro de Lucas, se não me engano. Ela disse assim. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Que você ore dessa maneira. Se você ainda não recebeu essa promessa, essa confiança total na bendita esperança, a promessa de ser uma nova criatura aqui na terra, um ser capaz de lutar o bom combate da fé, que é lutar contra todos os pecados que vêm para te tentar. Se você ainda não está vivendo isso, seja você que está aqui nessa sexta-feira ao vivo, na sexta no gravado, no sábado no gravado, ou no domingo, quem sabe, no gravado, ore assim, eu quero, eis-me aqui, eu quero isso. Eu já sei que eu dependo do Senhor. Me convença, porque eu quero ser convencido. A oração, uma das orações mais lindas, só para não excluir as outras que eu vejo na Bíblia, é quando aquele pai de um menino doente, espiritual, emocional, um menino cheio de demônio desde a infância, ele leva o menino para ser curado. O filho dele. Mas ele diz assim para Jesus, Jesus, me ajude na minha incredulidade. Jesus, me ajude na minha falta de fé. O quê? O que você está pedindo? Para eu te ajudar na sua falta de fé? Oh, glória! Aí o povo mais pentecostal ia gritar, oh, glória! Aí o povo mais contido, no sentido mais, né? Graças a Deus. Outros vão sorrir como eu faço assim, ó. Yeah! Outros vão chorar. Outros vão derramar lágrimas. Não interessa, cada um vai manifestar de um jeito. Calma! Deixa! Todo mundo está olhando para o mesmo lugar.
o Cristo ressurreto, a promessa que se cumpriu, e tem uma outra parte da promessa que é a melhor parte, que ainda vai se cumprir, e é dessa maneira, como a gente sabe que vai se cumprir, eu vou esperar com paciência, eu vou aprender todos os dias a esperar com paciência, eu vou aprender a esperar com perseverança, eu vou aprender a esperar levando outras pessoas para esperar, eu vou aprender a descansar neste amor todos os dias da minha vida. Eu venho aprendendo, família JC, nesses 7 anos, e eu creio que você que está aqui junto com a gente também está aprendendo essas coisas. Então, família, era para ser um devocional de 20 minutos, 30 no máximo, explodir tudo aqui, o horário, mas eu tô em paz, porque tudo aquilo que Deus colocou dentro de mim, eu transmiti para vocês. Que a graça de Deus, que o Espírito Santo possa consolidar todos esses ensinamentos dentro de você, que você possa pensar sobre tudo isso, refletir sobre tudo isso, orar a Deus acima de tudo e viver a sua vida hoje, nessa sexta, nesse sábado e nesse domingo de uma forma diferente. Quem entrou depois, assiste no gravado, porque eu vou deixar gravado aqui no devocional. Ah, Bruno, eu não tenho tempo para ouvir em 1 hora. Então eu não posso te ajudar. Talvez outra pessoa Deus pode te usar para te entregar todas essas coisas em 1 minuto, e talvez você seja ajudada por essa pessoa, que não sou eu. Eu já estou desarmado. Eu até tentei, família. Eu até tentei ajudar pessoas em um vídeo, por exemplo, de 3 minutos. Na pandemia eu passei por isso. 2 minutos, você só tem 2 minutos para levar a palavra em 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Eu já sucumbi. A geração acelerada. Eu desarmei. Me cobrei já muito disso. Não, eu prefiro isso. Dessa maneira eu consigo fluir mais, dessa maneira que Deus trabalha dentro de mim, é dessa maneira que Ele me ensina, é dessa maneira que eu ficava com o porteiro do meu prédio. Então é dessa maneira que eu passo para vocês aqui, os ensinamentos. Eu ficava com o Silas de madrugada, enquanto ele trabalhava à noite, não tinha nenhum movimento no prédio, eu ficava lá encostado na guarita, conversando sobre Jesus, e ele me falando tudo que ele sabe, tudo que ele vinha vivendo, tudo que ele sabe das Escrituras. Ele ficava ali me ensinando a palavra de Deus. E quando eu vejo a história de Cristo com os seus discípulos, eu vejo isso, eu vejo uma caminhada assim. Eu vejo Jesus sentando na mesa e comendo. Eu vejo Jesus com tempo de qualidade com seus discípulos, e os discípulos desejando tempo de qualidade com eles. Agora é óbvio que durante a semana não dá para você talvez não tenha 1 hora para ficar aqui na live, né? Porque você tem que trabalhar, fazer essas coisas. Não tem problema, assiste no gravado. Use o final de semana onde você tem mais tempo para ficar com mais tempo. Porque talvez a sua rotina ela realmente te... Mas talvez você consiga reorganizar algumas coisas. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. O dia tem 24 horas. Separar uma hora por dia para Deus é o mínimo, né? Quanto que dá em porcentagem, né? 1 hora de 24. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração. Tamo junto. Colado na videira. Compartilha com alguém se tocou aí dentro de você. Tamo junto. Até segunda-feira, 7h30 da manhã, se Deus quiser. Beijo, gente!